A palavra folclore vem do inglês folk, que significa povo, e lore, que significa saber. Portanto, o saber do povo ou a sabedoria popular. Folclore é o conjunto de tradições de uma comunidade, expressas através de lendas, costumes, crenças ou canções. As culturas populares brasileiras, elas são ricas, generosas e profundamente transformadoras. Outro dia eu estava pensando o que é um Antônio para mim. Aí eu fiz que pensando assim, eu acho que o Antônio, o Caetano e o Chico, para mim é a síntese desse troço. Toda mulher tem a sua hora da estrela. Às vezes, uma velhinha de 80 anos assim pode se tornar uma Yara. Na arte, no artesanato, na literatura popular, nas danças regionais, no teatro, na música, na comida, em festas populares, brinquedos, em brincadeiras, provérbios, crendices e superstições, mitos e lendas. O cinema reúne todos os elementos da nossa cultura, contando histórias da identidade brasileira, e assim o Brasil se vê e se reconhece nas telas e na sua revista do cinema brasileiro. Monteiro Lobato dedicou sua vida a criar personagens míticos que fizeram parte do imaginário de gerações e gerações, sempre de olho na cultura brasileira. Lobato conseguiu, como ninguém, inventar histórias que retratam a nossa identidade de forma lúdica e divertida. Seu livro, o Saci Pererê, resultado de um inquérito da década de 20, despertou imensa curiosidade e teve como resultado o filme O Saci, escrito e dirigido por Rodolfo Nani, em 1954. Saci foi todo filmado em Ribeirão Preto e restaurado recentemente para o lançamento em DVD. O filme foi exibido no Amazonas Film Festival e contou com a presença do maestro Cláudio Santoro, responsável pela trilha sonora. No ano passado, me telefonaram do festival querendo passar o filme Saci. Eu propus então que fosse neste festival deste ano, porque justamente há uma data significativa, que são 60 anos da filmagem do Saci, né? Então o pessoal aqui topou e resolveram então fazer essa sessão. Acrescido de que quem fez a música do filme foi o Cláudio Santoro, grande compositor brasileiro, que é daqui do Amazonas. Apesar da idade do filme ser branco e preto, as crianças curtem muito até hoje. Eu não sei se é porque é um filme muito autêntico, feito com muita simplicidade, que ele é muito brasileiro, essa coisa. Então, as crianças realmente adoram até hoje. Há pouco tempo nós fizemos uma projeção para 220 crianças no auditório da Academia Brasileira de Letras. E foi um sucesso incrível, foi uma coisa comovente de ver a reação dessas crianças. Eles vão ficar com água na boca. Com água não, sua boba. Quando o peixe fica com fome, fica com terra na boca. Tralalalala, trelelelele, vou pescar um jacaré. Ele é um filme histórico, porque é o primeiro filme brasileiro para crianças. Então, só por isso, mesmo que ele não fosse um filme muito bem feito, eu sou suspeito de falar, mas ele é realmente um filme muito bem feito. A fotografia é belíssima, o som é belíssimo, a interpretação das crianças é perfeita. Por si só, ele sendo um filme histórico, eu acho que ele tem um papel dentro da nossa história do cinema. Minha senhora. O Saci é um personagem muito importante dentro do folclore brasileiro, ou dentro da tradição das histórias populares brasileiras, eu prefiro do que chamar de folclore, e é muito engraçado porque cada vez mais tem mais força
a tal festa do Halloween, que é uma festa totalmente inglesa, né, e americana, há muita vontade de transformar essa festa na festa do Saci, realmente. Vamos, canarizinho. Até loguinho. O documentário Quebradeiras, do carioca Evaldo Mocarzel, marca a ruptura com o estilo que o consagrou. A ausência de entrevistas, as poucas palavras ouvidas e a trilha minimalista criam com perfeição uma atmosfera quase parada no tempo. Ali, no Bico do Papagaio, no encontro do Maranhão, Tocantins e Pará, um grupo de mulheres vivem de quebrar coco de babaçu para seu sustento. Usam palha das folhas para a confecção de cestos, a casca para produzir carvão e a castanha para a produção de azeite e sabão. O coco é pra nós a grande riqueza, é obra da natureza, tu não vai dizer que não. Quebradeiras é um documentário etnográfico musical, porque, por exemplo, tudo gira em torno da cultura do coco, né? E, então eles têm, por exemplo, 2 ritmos lá, que é o lindô e a mangaba, que são ritmos muito pouco conhecidos, que vêm em função dessa questão da quebra do coco, desse ritmo todo, que eu procurei registrar nesse documentário. E há, por exemplo, há momentos muito bonitos que não estão catalogados pela história oficial. Do coco eu tiro amêndoa, coqueiro que o coco dá. Com amêndoa faço azeite, coqueiro que o coco dá. Queria, na verdade, construir essa relação poética das quebradeiras com os babaçuais e com a palmeira do babaçu, que elas acham que é uma grande mãe. Elas têm essa relação, por exemplo, elas dizem que a palmeira do babaçu, ela dá floração aos 15 anos, como uma mulher fica menstruada pela primeira vez. Elas chegam a ouvir um uivo, elas ouvem um uivo, um silvo lá da árvore, quando está florescendo. O coco do babaçu, para elas, tem uma forma de seio de mulher, que eu achei muito interessante. Pior que tem. E foi muito bonito porque, por exemplo, foi uma cena difícil eu filmar senhoras nuas, né? Não nuas totalmente, que não havia a menor necessidade, né, de calcinha, mas com os seios nus, né? E senhoras de 80 anos, aí eu vi ali, sabe, que toda mulher tem a sua hora da estrela. Às vezes, uma velhinha de 80 anos, assim, pode se tornar uma Yara tomando banho de rio, entendeu? Ela tá ali, sei lá, batucando, parece Zé Buscapé, mas aí chega ali na hora, sabe, ela pode se tornar uma Yara. Essas minhocas aqui, ó, é tudo ensinada. Quem disse que nesse ainda tem peixe, rapaz? Tem. Falta é saber pegar. O filme Folia de Reis é considerado pelo diretor Rosenberg Cariri o seu projeto mais político. Além de falar sobre o neocolonialismo no Nordeste, o filme tem um modelo de produção voltado a trabalhar com o povo, com atores da periferia. Para o diretor, foi uma experiência marcante. Segura esse embaixador aí. Folia de Reis é um filme bastante experimental, né? Eu parto dessa coisa do figural nordestino, né? Da representação, não do personagem em si, mas da figura que ele representa, e também marcado por arquétipos, né? Seja o arquétipo do rei, da rainha, do presidente, do guerreiro, né? E isso eu parto, a partir, vamos dizer assim, dessa conceituação, né? Eu estabeleço o filme uma forma de representação retirada dos foguetes populares, sobretudo das danças dramáticas populares do Cariri, né? Num palco da vida, o que eu quero agora é justiça para o meu povo e para os povos oprimidos desse mundo.
O cinema brasileiro é marcado por essa herança rica e generosa da cultura popular brasileira. E quando falamos em cultura popular brasileira, estamos falando em diversidade, estamos falando em universalidade, no sentido de que essa cultura brasileira é herdeira das principais vertentes culturais do Ocidente, né? E soma-se a isso toda uma contribuição africana, toda uma contribuição indígena também, não é? E mais todos os povos que vieram de forma assim, bastante marcada no final do século XIX e na primeira metade do século XX. Eu não quero mais saber de Shakespeare, de Ionesco, de Brecht. O que eu quero agora é resgatar a essência dramatúrgica profunda desse povo. Então o cinema é muito marcado por essa presença da cultura popular. Você pensa o cinema novo como uma grande, imensa e profunda manifestação dessa cultura a partir de uma leitura de alguns artistas intelectuais da pequena classe média, não é? Os índios que eu faço teatro são índios verdadeiros, não índios de ópera. Tá ouvindo, seu governador? Você sabe que filme é esse? Revira ele bicho que eu levo pro mar. Ele é filho de boca. Ele sabe nadar. Considerado por Luiz Carlos Barreto como um dos melhores documentários já vistos por ele, uma verdadeira obra-prima, Os Últimos Cangaceiros de Volney Oliveira retrata a história secreta de dois remanescentes do bando de Lampião, Moreno e Durvinha. Moreno e Durvinha viveram até os 95 anos como um pacato casal com identidades forjadas. Eles eram Jovina Maria da Conceição e José Antônio Souto. Eu não esqueci, não. Os Últimos Cangaceiros é o meu terceiro longa, é um longa-metragem documentário que resgata uma história recente, principalmente do Nordeste brasileiro. Resolveu contar. Eu não contava o seguinte, porque eu sabia o que tinha feito no cangaço e eu temia de ser pego e morrer, e eu ser preso, e eu ter muito medo da cadeia. Eu sou o homem que tem mais medo da cadeia desse mundo. Não é, não. 2003, 2004, nós abrimos aí o Cine Ceará, exibindo o famoso filme documentário do Benjamin Abraão. Filmou o grupo de Lampião e Maria Bonita. E aí, vendo aquelas imagens, surgiu a ideia de fazer um longa, inicialmente de ficção. Depois a gente viu que ficção sempre é bem mais caro. E aí resolvemos partir para o interior do Nordeste e a ideia inicial era fazer um longa documentário sobre Lampião. E aí fomos atrás de ex-coiteiro, ex-volantes, ex-cangaceiros e tivemos a sorte de encontrar Durvinha e Moreno, o último casal de cangaceiros vivos, que foram filmados por Benjamin Abraão em 1936. E o Moreno era um showman, ou seja, faleceu há um ano e pouco atrás com 100 aninhos e até lá estava totalmente lúcido. O filme tem uma importância cultural muito grande para o Nordeste, para o Brasil, por resgatar com os remanescentes uma história recente e uma história que influenciou
a música brasileira, o cinema, a culinária, porque o cangaço, ele teve uma repercussão internacional. Até hoje a gente tem aí no Nordeste competências de grupos vestidos de cangaceiro, como em Serra Talhada, que uma vez por ano saem dançando quadrilha, dançando shot, dançando forró. Então eu acho que o filme tem uma importância cultural também muito grande pelo fato de ter colhido detalhes da história até então não contada. Vou descrever a metade desse bando contratado. Moita brava, cobra verde, curisco, pilão deitado, pinto cego, vela branca, serra do mar e viado. Marrecos é da lagoa, cravo roxo, paturi, baleia, pedra craúna, asa branca, juriti, malagueta, barra nova, besta, fera e sucuri. Braúna, Pedro, Quitério, Tiririca, Zé Belão, Zé Baiano, Cearense, Gato, Jurema e Azulão. Tetel, Medalha, Nanico, Mão, Folveira e Megulhão. Onde é que você vai? Volta aqui, menino! Josué! Volta aqui, Como diretor de fotografia, ele já ganhou mais de 40 prêmios nos mais importantes festivais do mundo e trabalhou com os principais nomes do cinema nacional. Como diretor, já tem no currículo 6 longas, entre eles Budapeste e Cazuza, O Tempo Não Para. Seu mais novo desafio foi unir sua arte com a criação de Antônio Nóbrega, artista que dedicou sua vida a pesquisas das nossas tradições e rituais, para realizar um filme que é um espetáculo em imagens. Brincante faz um registro dos passos, ritmos e histórias da nossa cultura popular através da dança, do teatro e da música. Tenho o prazer de receber no estúdio Walter Carvalho. Vamos falar de Brincante? Vamos. Vamos falar, como é que isso aí veio? Olha, para falar do Brincante, é engraçado, eu tava falante para burro, quando chega a hora de falar mesmo, aí dá uma meia trava. Eles falam que depois eu acabo assim, ó. Só quero ouvir. Então já vamos começar assim, já vamos começar para trás. Não, o Brincante, a primeira dificuldade de falar do Brincante é que é um filme em processo, é um trabalho em processo. Eu fiz 75% do que tinha que fazer, porque tem uma etapa que é feita no Nordeste e a gente deixou mais umas 2 sequências assim para terminar depois. Como é que foi com o Antônio, toda essa relação? A gente se conhece já há algum tempo e antes de conhecê-lo eu conhecia o trabalho dele, já acompanhava o trabalho dele e sempre fui encantado com isso. A gente vem trabalhando um roteiro e começou com uma ideia de fazer um roteiro de ficção. E... Não é um documentário. Cara, eu não sei o que é esse filme do Antônio. Aí tá essa coisa que ainda não tá bom. Não dá para saber, eu posso ter até... eu estou chamando de meta-documentário porque não... E é um documentário porque eu estou falando da vida de uma pessoa. Certo. Mas não é nem um filme sobre Antônio, é um filme com Antônio. Por exemplo, eu acabei de fazer um filme sobre... Acabei não, já tem um tempo que está pronto, vai ser lançado agora. É um filme sobre o Raul. Não é um filme com o Raul, é um filme sobre o Raul. E esse filme do Antônio já não é sobre o Antônio, é com o Antônio. Porque é sobre e com ao mesmo tempo. Quer dizer, ao mesmo tempo que ele é o objeto da minha investigação, ele também é objeto da participação. Ele fez um espetáculo, ficou muito conhecido, chamado por isso que o teatro dele chama Brincante, daí o nome do filme Brincante. Por isso que eu falo que onde é que está o documentário? Por enquanto não está em lugar nenhum, né? É um registro do trabalho dele, mas é um acontecimento. É um acontecimento. Porque você, ainda mais quando você solta na cidade, né? Exatamente. É muito E o legal. teatro dele, o que é que eu fiz? Nós montamos exatamente o mesmo cenário da peça de 20 anos atrás, quando ele ficou conhecido como Brincante. Nós encenamos do mesmo jeito, só que eu interferi com o cinema. Ele representa como se fosse para uma plateia, que seria o teatro, mas na verdade está representando para uma câmera. É a câmera que está vendo isso. E
trazer esse folclore, trazer essa cultura e trazer... É tão importante. Eu estou muito curiosa para ver o olhar de vocês. Eu não diria folclore, é mais do que a coisa do folclore, né? É a base popular, que ele faz transcender, entendeu? Eu acho muito semelhante ao que, sem ter pretensão por ele, mas é um pouco o que o Villa-Lobos fez. As cantigas de rodas do Villa-Lobos, as várias peças que o Villa-Lobos fez baseado na cultura popular, aonde ele dizia que ele bebeu ali. Agora, o Antônio, ele tem uma formação erudita. Quem tirou o Antônio, quem incentivou o Antônio a ir por esse lado também, foi o Ariano. Quando ele não tinha 20 anos, ele tocava na orquestra de Recife, tocava violino na orquestra do Recife, já era um concertista, e o Ariano apresentou ele ao universo popular que ele não conhecia. Ele mesmo declara isso, que ele não conhecia, entende? Então ele se aproximou da cultura popular, e diga-se de passagem, a cultura popular que está contido aí, a dança, a música, o corpo, a palavra. Enfim, em função de todos os folguedos, do maracatu, do bumba meu boi, do nau catarineta, do cavalo marinho, do caboclinho, entendeu? E até tem folguedos também, onde ele se baseou, do litoral de São Paulo. Esse diretor aí, falar sobre essa coisa de diretor, eu acho que eu estou cada vez mais assim, dirigindo e tal, acho que é medo. Medo de quê? Medo de dirigir. O medo é um sentimento nobre, ele me atrai, entendeu? Quando tenho medo, eu vou para cima dele, assim. Eu filmei muito com tantos amigos, com tantos diretores, aprendi com tantos. E aí resolvi também experimentar. Mas eu sou um fotógrafo que dirijo, eu não vou parar nunca de fotografar. Tá. Vamos falar de Raul? Bom, Raul é o oposto do Antônio. Quer dizer, Por quê? Porque o Raul era um cara, era mal comportado, né? O Raul era um libertário mal comportado, irreverente, provocador, né? E ao mesmo tempo um cara criativo, enfim. E teve uma vida curta, tumultuada, cheia de mulheres, cheia de filhas, né? E vários parceiros, e fez um sucesso danado com várias músicas, né? E tá vivo, né? E tá vivo, tá aí. Tem um tal de Toca Raul, onde você vai, tem um tal de Toca Raul. E o filme tá aí. Tá aí, a estreia dia 27 de janeiro. Tá satisfeito? Eu tô bastante satisfeito e curioso, assim, para ver reação. O que vai ser a reação. Valeu, Eu querido. só falo bem. Obrigado. Obrigada. Obrigado mesmo. Você já viu esse filme? Uma das lendas amazônicas conta que em noite de lua cheia, o boto sai das doces águas do rio para seduzir as mais lindas mulheres da cidade. Sempre elegante, vestido de branco e com um chapéu, ele seduz moças desacompanhadas e as leva para o rio. Em alguns casos, acaba engravidando a jovem. Por isso, quando uma mulher tem um filho de pai desconhecido, se diz que é filho do boto. O filme Ele, o Boto, dirigido por Walter Lima Jr., tem um roteiro baseado na história de Lima Barreto e Vanja Orico. O longa narra a história da filha de um pescador que acaba tendo um filho com o boto. Mesmo depois de casada, ela continua recebendo visitas sedutoras do boto. O marido, traído, tomado por uma ira, resolve matar o boto a qualquer preço. Um exemplo de uma lenda brasileira contextualizada na narrativa cinematográfica. Por hoje chegamos ao fim. Semana que vem tem mais. Um beijo carinhoso e até! Que bom o seu programa, o seu cenário. A gente prometeu que ia terminar de costa, falando assim, né? Isso aqui, ó. Sabe que o Godard tem um filme que ele filmou a projeção, a sala de projeção, e as pessoas vendo o filme, ele filmou como se a imagem estivesse batendo na câmera, entendeu? Sei. Tem uma sequência do filme do Godard, assim. O que é isso? É um filme do Godard que eu não me lembro mais qual é, mas tem isso. Que ótimo.
ótimo. Chama Cenário, parece o nome do filme. As pessoas de costas. Eu acho ótimo. Tem um cineasta húngaro que põe muitas pessoas de costas no filme e eu para não dizer que eu chupei ele, eu digo que eu citei ele no Budapeste. Tem várias coisas no Budapeste. Que você...